Hoje nós vamos estudar o capítulo 27, os sacramentos. São 3 capítulos, poderíamos dizer que poderiam até ser estudados, serão estudados juntos na sequência, mas separados por causa do tempo. Então, o capítulo 27 é dos sacramentos, depois fala sobre o batismo e a Santa Ceia. Sabemos que os sacramentos, para nós, são 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. É um tema que, para nós, acredito que não temos muito problema, mas é um tema que, teologicamente, no decorrer da história, tem enfrentado aí grandes embates. Temos a Igreja Católica que fala que são 7 sacramentos, coloca sacramentos como penitência, casamento, extrema-unção, entre outros ali como sacramentos. Só para a gente ter uma ideia, a Igreja Presbiteriana, nós nem consideramos o casamento uma necessidade, o casamento religioso. A pessoa pode casar no civil e não há necessidade de ter aquele casamento na igreja, é uma opção. No passado havia muito um costume de as pessoas casarem durante a semana e no domingo o pastor chamava à frente e fazia uma oração por eles, ficava bem mais barato, Fazia uma oração pelo casal e assim eles estavam casados, porque o casamento é realmente diante da lei e diante de Deus e assim nós entendemos, E a gente percebe então que há essa questão. Também a questão da Santa Ceia, vários aspectos em relação ao corpo de Cristo e outros temas que a gente vai estudar um pouquinho deles à medida que vamos estudar nas outras 2 semanas. Hoje é como se fosse um resumo, uma definição de sacramento, resumo, para depois nós estudarmos separadamente estes 2 aspectos. Então vamos já aqui às nossas sessões, digamos assim, são 4 apenas. E nós vamos aqui bem rapidamente, na medida do estudo aqui, nesses minutos aí que nós temos para estudar. Vou ler. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. É interessante que é uma frase tão pequena e tem tantas informações aqui. Logo de cara, os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça. O que é o pacto da graça? A nossa salvação, o pacto de Deus para conosco. Que sinais nós temos que evidenciar que nós somos salvos, que nós somos do povo de Deus? Então, sinais, selos, a ideia de marca. Que marcas nós temos? É o batismo, com água, e o momento da Santa Ceia, quando nós tomamos a ceia em comunhão com Deus. Aqui diz instituídos por Deus. Isso é sempre importante. Lembrar, nós chamamos de sacramentos, batismo e ceia, porque exatamente a palavra, a Bíblia, assim diz, Lá temos várias passagens sobre a Santa Ceia, e Jesus diz: fazer isso em memória de mim, ou seja, fazer é repetir. Mandou que a igreja estivesse fazendo, que a igreja estivesse repetindo aquilo em memória, em lembrança, e como esse selo, de estarmos unidos a Cristo e também unidos uns aos outros. Batismo é a mesma coisa, Ide batizando em nome do Pai. Então são instituídos por Deus. Por quê? Porque estão na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus e ela, como ela é escrita, não vamos resignar, ressignificar, não vamos atualizar, não. A palavra de Deus é a palavra de Deus e nós cremos nela dessa forma. Para representar Cristo e seus benefícios. Então nós percebemos que
o batismo e a Santa Ceia estão relacionados à lembrança do que Cristo fez por nós, esse lavar em Cristo, esse regenerar em Cristo que nós temos, a salvação em Cristo. A Santa Ceia é mais evidente, né? Fazer isso em memória, comer e beber, lembrando do corpo, do sangue. Isto, então, é que o sacramento é um sinal que representa a Cristo e seus benefícios. Quando nós batizamos, nós lembramos dos benefícios do batismo, dos benefícios de Cristo, da salvação, do lavar. Quando nós tomamos a ceia, nós lembramos também que Ele morreu em nosso lugar, nós somos lavados. É o benefício que nós temos em Cristo. Confirmar o nosso interesse nele. E aí já vem, né? O Senhor Jesus muda o nosso coração, nos chama a Ele e nós também nos movemos ao Senhor. Nós fazemos a nossa pública profissão de fé, nós batizamos, nós tomamos a Santa Ceia, nós somos unidos à Igreja do Senhor porque nós cremos na Palavra de Deus. O crer em Deus nos faz, assim, confirmar, professar a nossa fé, participando dos sacramentos, participando da igreja, anunciando a Cristo no mundo. Aqui fala sobre fazer uma diferença visível entre os que pertencem e não à igreja. Então, qual é a diferença que nós temos? Nós temos a diferença que nós temos Cristo no nosso coração. Mas qual que é a evidência? É interessante essa ideia de que a nossa profissão de fé é mais do que simplesmente entrar numa igreja, num templo. Qualquer pessoa pode entrar num templo. Até uma pessoa que está embriagada, ela entra num templo para pedir alguma coisa. Mas nós entramos no templo, nós comungamos, nós participamos, nós somos batizados, assim, de forma para visivelmente demonstrar a nossa fé. É claro que alguém pode ser batizado, alguém pode ter feito a profissão de fé e não ser cristão. Nós falamos a respeito da igreja visível, igreja invisível. Você pode fazer parte da igreja visível, do hall de membros, mas não ser realmente cristão. Mas você não pode fazer parte da igreja do Senhor sem buscar essa igreja, sem buscar a comunhão. Né? A gente sempre fala a respeito disso. Essas pessoas que se encontram desigrejadas, né? Elas estão erradas, porque a comunhão é que exatamente evidencia o nosso amor por Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós queremos estar juntos daqueles que também amam a Cristo. Isso acontece em tantas situações, né? A gente vê bandos por aí, né? Não que a igreja seja um bando, mas a gente vê pessoas se reunindo em torno de algum prazer, ou em torno de algum esporte, em torno de alguma coisa específica, algum gosto específico. E aonde o crente deve estar? Buscando as coisas de Deus, orando, participando da comunhão, participando da ceia, assim junto com o povo de Deus. Diferença então da igreja e o restante do mundo. E por último aqui, obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Se nós fazemos parte da igreja, nós somos parte daquele que serve a Cristo. Nunca devemos esquecer o nosso propósito maior, fundamental, que é servir a Cristo com os nossos dons, conforme o chamado de Deus para nós, segundo a sua palavra. Então a gente percebe aqui, né, um tópico que nós falamos aqui resumidamente, mas com muita informação sobre o que são os sacramentos. Essa lembrança que nós temos de Cristo, essa lembrança que nós temos a partir daquilo que nós participamos. Vou ler apenas um versículo, acho que é um só, deixa eu ver aqui. Não, é um versículo apenas. Falamos que sacramento é, assim, um sinal, né, um selo do pacto. E aqui diz, em Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. O Senhor tem uma aliança conosco. Criador do universo, dono de todas as coisas,
Assim nos amou, nos chamou e tem uma aliança para conosco. Como essa aliança é evidenciada? A partir dos sacramentos, dos sinais, selos dessa aliança, chamada Pacto da Graça. Então, o que é o Pacto da Graça? É essa aliança que Deus fez conosco. Nós não podemos e não merecemos a salvação. Não temos como acertar, todas as coisas. E Deus assim nos amou e fez essa aliança, esse Pacto da Graça conosco. Vamos para o 2? Há em cada sacramento uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Sinal e coisa significada. Há uma relação espiritual. Nós vamos ver nos próprios tópicos, falar a respeito disso. A água não tem o poder em si, o pão não tem um poder específico, pode ser pão caseiro, pode ser pão daquele que compra já prontinho lá, mas a gente entende que precisa ser elementos como a Bíblia ensina. Água, é pão, vinho ou um suco que está relacionado à uva. Assim a gente entende que a Santa Ceia deve ser, não inventar moda. Mas o importante aqui que é o sinal e a coisa significada. Há uma relação espiritual ou união sacramental. Aqui eu separei o texto de Mateus 26, quando fala a respeito da Santa Ceia, diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, qual que é, aqui, digamos, o sinal? O sinal aqui, o pão. E a coisa significada? Isto é o meu corpo, é o significado. Nós vamos estudar separadamente no batismo, Santa Ceia, mas aqui a gente já lembra, a doutrina que nós entendemos que é um símbolo, é um sinal, uma coisa significa algo, não se transforma em algo, não é um corpo e não tem um poder específico no pão, mas sim é o significado daquilo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Cálice, quando você toma, há algo e há um significado para aquilo específico. Eu sempre digo, que as coisas têm diferentes significados. Quando você olha para isso aqui, você lembra do quê? Só do negócio, tipo o microfone da igreja? Quando você olha para um copo de água, você lembra do quê? Eu acredito que são várias lembranças que passam na cabeça de cada um de vocês. Isso aqui eu lembro da igreja de Pinheiros, que eu vi lá no vídeo deles, e eu procurei na internet e comprei um igual, igreja de Pinheiros. Toda vez que eu olho para isso, eu lembro lá daquele púlpito lá, tem um púlpito de acrílico, com 2 negocinhos desse aqui. Vamos levar mais para fundo. Fotos, muitas pessoas gostam de guardar as fotos, colocar na estante. Aquilo lembra um momento específico. Às vezes a gente tem um mau costume, ou não tem o costume, vamos dizer assim, de escrever um diário. Para que serve um diário? Para guardar memória. O nosso diário muitas vezes é um diário de fotos. Você já percebeu isso? Você vai olhar, vamos olhar. Aí você olha as fotos, olha, esse dia fui em tal lugar. Aquele dia nós viajamos, olha aqui, fulano fez aniversário. Imagine se você escrevesse 1 minuto, olha aí, hein? 1 minuto por dia, algo que aconteceu no seu dia. Que diário que você teria? De lembranças. Então, a gente não tem esse costume, Antigamente existia um diário, você deixava guardadinho, ninguém via,
Hoje em dia tem a internet que você coloca lá para todo mundo ver, mas às vezes são só fotos, são cenas que se apagam, né? Às vezes a maior parte desses tal de stories aí que apagam e você nem você tem guardado. E falando de lembranças, coisas nos lembram pessoas. Acho que eu já contei aqui que meu pai uma vez me mostrou eu não vou lembrar, é prumo, né? Redondo. Lembra dessa história do prumo? O prumo do meu avô, e meu pai pegou para mim, olha aqui esse prumo aqui, seu avô construiu as casas dele lá, numa casa que ele era pedreiro, parece, construiu lá no Rio e construiu essa casa aqui comigo aqui. E ele tinha esse prumo limpinho lá no cantinho, né? Aí eu, na hora, eu falei, é uma coisa que eu vou guardar de lembrança do meu pai, então ele está lá no meu escritório. Eu não tenho como não olhar para aquele prumo e não lembrar desse momento, né? Eu não quero matar minha mãe, mas eu estava olhando lá em casa, tem uma flauta contralto, ela me lembra muito minha mãe, né? E é interessante isso, uma coisa que lembra uma pessoa específica, algo específico, né? E isso a gente pode chamar, entre aspas, de um sacramento, é algo que lembra, é um símbolo e uma coisa significada. E assim, a gente percebe que a gente não estava aqui na Santa Ceia, ou quando foi instituído o batismo, mas da mesma forma, quando você pega aquele vinho, de alguma forma, espiritualmente, vem à nossa memória a Santa Ceia, vem à nossa memória Cristo, como deve ter sido especial, né, aquele momento dele com os discípulos, quando ele iria morrer. Então isso aqui é um pouco do que é a coisa significada e o significado das coisas aqui. Vamos lá. Mais um texto, Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Digo mais uma vez, nós vamos estudar sobre o batismo, mas quando a gente percebe aquele momento da água, né? É mais do que o momento da água, do que olhar, o cabelo molhou, não sei o quê, ou rio no rio. É o momento em que a gente está lembrando aqui que existe um lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida. E assim nós somos salvos. Então é o sinal e a coisa significada. Isso é o sacramento. 3. A graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente, nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem administra, mas da obra do Espírito Santo e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso dele, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Interessante, né? A confissão de fé, às vezes a gente fala, confissão de fé de Westminster, parece um bicho, né? Mas como é claro isso? Não é claro? É que a gente não para ler, não para meditar. Então aqui está falando que essa graça dos sacramentos, revelada nos sacramentos, é algo espiritual, é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então não depende, já falei isso, né, do pão específico, do cálice ou da água, muita água, pouca água, batismo por imersão, aspersão, não depende da água, mas é uma obra do Espírito Santo. E não depende da piedade ou intenção de quem o administra. É batismo na igreja, é batismo com o pastor tal, batizar lá no Rio Jordão, é mais especial, vamos lá para Israel batizar? Ai, foi tão espiritual, né? O Espírito Santo, ele não depende da água, não depende do lugar, né? É claro, não estou falando que a gente não tem experiências diferentes, que a gente não aprende diferente, mas o Espírito Santo fala em todo lugar. Não pode ser um Espírito Santo só de um congresso, né? O Espírito Santo fala na nossa vida, na igreja, no estudo bíblico quarta-feira, ou numa reunião de oração terça-feira, ou na nossa casa, no nosso quarto, ele fala o tempo todo. Então não depende, né, deste ou daquele pastor específico.
se o pastor não é fiel, ou se o pastor é fiel. O pastor que batizou minha filha era ladrão, né? Vamos batizar de novo, não valeu aquele batismo. Não depende disso. É do Espírito Santo de Deus e da vontade de Deus, do cuidado de Deus, e mais da nossa vida. Tanto que não adianta batizar, né? Nós estamos fazendo uma classe agora, aí muitas vezes a gente tem, não no nosso caso aqui específico, talvez não, né? Acredito que não, mas muitas vezes nós temos pessoas que vêm para a igreja, fazem a sua pública profissão de fé e depois vão embora. Quantos, né, Pedro? Presbítero Pedro. São examinados, participam da igreja. Nossa igreja aqui, a gente tem nesses anos testemunho disso, de pessoas que vêm e fazem. Agora, se a pessoa vem, quem somos nós para falar, não, você, a sua fé não, né? Não, você não pode batizar a sua filha, não. Você está aqui só para batizar a sua filha, você vai sair da igreja. Não, nós recebemos a todos, nós perguntamos sobre a fé dessa pessoa, nós estudamos com ela, se ela quer fazer a profissão de fé, ela vai fazer. Nós não temos poder sobre isso, mas essa pessoa, a sinceridade dessa pessoa vai dela com Deus, do trabalho dela com Deus, como ela está naquele momento. E assim, né, a sinceridade dela e a obra do Espírito Santo, e não da palavra, da instituição humana em si, igreja tal, igreja aquela, igreja essa, né? Tem pessoas que mudam de igreja e batizam de novo, né? No sentido de não que a igreja obrigou, mas porque ela mesma assim o quis. Mas vamos lá. Temos um versículo, Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, do espírito, não segundo letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Batismo, Santa Ceia, nosso compromisso com Deus não é somente na carne, não é somente visível, mas é no coração, não de homens, mas de Deus. Deus falando aos nossos corações. Acredito que é o último tópico. Há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo no Senhor, no Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. Então nós já falamos, né, que são apenas 2, que são ordenados pelo Senhor, falamos no primeiro tópico, e aqui fala a respeito de administrado por um ministro da palavra. Por que qualquer pessoa não pode ministrar a ceia uns para os outros? Existem igrejas que fazem isso, que fazem Santa Ceia nos lares, sem um pastor ou sem um ministro que seja ordenado. Nós entendemos que isso é feito para uma maior ordem. Então, uma das citações é 1 Coríntios aqui, 11, quando fala: quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, havia uma certa bagunça, desorganização ali, não havia uma liderança que estava tomando conta ali do lugar, né? Cada um fazia como queria. E o verso 23, que também está na sequência aqui, diz: porque o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então, dá a ideia de liderança. Eu recebi, né? Ele, Paulo, recebeu e ele entrega. Ele está assim administrando essa ceia do Senhor. Mas essa questão de ordem mesmo. Outro texto aqui de Mateus 28, diz: ide, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma palavra aos discípulos, né? Principalmente aqueles apóstolos, aqueles líderes da igreja que iriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem mais um. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significadas e representadas, eram, em substância, os mesmos que os do Novo Testamento. Então, não há, às vezes as pessoas tentam separar, né, Novo Testamento e Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma pré-figura, ele vivia em torno daquilo que viria, né, de Cristo que viria. E agora nós vivemos em torno daquilo que Cristo veio, mas sempre o sacramento, essa ideia de Cristo, de salvação em Cristo, desde lá do Gênesis, é a salvação prometida em Cristo Jesus. Algumas palavras falam aqui a respeito de batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Depois ele fala, comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual e o seguia, e a pedra era Cristo. Então sempre havia esse significado de Cristo nas coisas que aconteciam. O maná, por exemplo, né, essa lembrança de um pão, e assim por diante. O Espírito Santo do Antigo Testamento existia como existe no Novo Testamento. Há diferenciações, né, da ação do Espírito Santo em alguns momentos específicos e a descida do Espírito Santo, mas sempre existiu o Espírito Santo, assim também como o batismo e a Santa Ceia, de outra forma, sempre representando a Cristo. E é isso, irmãos. Sim, nós terminamos esse tópico e aí a gente vai continuar então falando a respeito do batismo e da Santa Ceia, especificamente, né, nas próximas semanas. Alguma questão que querem levantar, alguma pergunta? Podem levantar a mão aí no decorrer do estudo. Sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça.